É isso aí, Hack Lovers. Começa mais um hack na Ai, Nova quase Brasil. que Não é você Reclame, falou é Reclame. hack na Nova Brasil. Hoje, dia 22 de abril, Marcela, tá acabando o BBB, né? Graças a Deus. Mentira. Acabou já, Já né? acabou, né? Quem ganhou? Brincadeira, viu? Inclusive, é porque assim, gente, a gente tá dando risada, porque esse foi um Big Brother, e a nossa convidada, me desculpe se tiver alguma marca dela E envolvida, tem, viu? é que assim, foi um Big Brother que deu uma flopadinha, que o Léo Dias não postou tanto, que a gente não acompanhou tanta coisa. Então, eu vou te falar, eu parei de me interessar no Big Brother ali na segunda semana. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você, querido espectador, assim como eu, gosta de uma baixaria de respeito, começa Power Couple na Record, né? Você tá Gente, ganhando não, quanto da Record? nada, eu não ganho nada. Que Podia, você é do inclusive, me SBT? pagar. É, exatamente, mas a gente fala de baixarias boas que a gente gosta. Porque você que é uma pessoa que consome um reality show que é mais elitizado, que não tem tanta baixaria, é Globo, Big Brother. Agora, se você gosta de uma baixaria, meu amigo, é a Esse é Record. dos casais O lá, né? último Power Couple que teve expulsão, cartolano tacando um negócio na cabeça do outro, pai do MC Gui pegando um vaso Não, para pera um tacar pouquinho. no Você tá falando de outro. Power Couple ou você tá falando de Brasília? Não, é parecido. Agora me fala uma coisa, Emerson, comeu muito chocolate na Páscoa? Eu tenho intolerância à lactose que já me restringe. Eu sei que tem sem lactose, mas Ah, restringe um pouco. Então, vou dizer a verdade, não comi nenhum. não? Ah, porque se você Mas não tivesse sofro, falado não, que mas não sofro, não. comeu... De doce, basta a vida. Ai, que maravilhoso, Ó, vamos hein? fazer o seguinte, vamos trazer a nossa convidada, a nossa primeira Que eu estou convidada interessadíssima em para a saber da vida conversa. dela. Eu preciso saber da sua vida. Eu quero me esfregar um pouco nela, sabe? Para ver se vai para mim. Bora lá, deixa eu trazê-la. Vamos ver se ela faz um pix pra gente depois, né? E dá uma... Ó, ela é formada em marketing pela Universidade Anhembi Morumbi e passou pela 011, pela Tugaré e pela Flow de Comunicação antes de chegar à sua casa atual, que é a Publicis Brasil. Na Publicis ela tem uma trajetória que já dura 14 anos, ela está com quase 15 anos. E começou quando ela assumiu o cargo de líder de Health, que ela vai explicar para a gente o que efetivamente é a categoria Health. É claro que é saúde, né? Mas qual o É diferencial dela? saúde, health? Não Ah, é. tá. Não, é que eu não domino Cavalgada. mesmo, tá bom. Depois ela passou por Business Director, Head de Negócios, COO e no ano passado assumiu a presidência. Ela foi eleita profissional de negócios no Caboré em 2022. Seja muito bem-vinda, Gabriela Borges. Obrigada, gente. Muito chique. Essa, não tô nem acostumada, viu? Mas ó, quase 15 anos de agência. O que tinha já? O que mudou? No nosso, vou falar especificamente no mercado. Vou falar em tudo, né? Porque agora a gente IA já é uma realidade. Tem tanta coisa que mudou nesses últimos 15 anos. O que você pontua que foi o principal diferencial, por exemplo, na sua carreira e no mundo? Cara, eu acho que mudou tudo, né? Assim, são muitas fases, são 15 anos e assim, nem sei quantas fases dizer, né? Eu acho que a gente, primeiro eu cheguei na Publicis ainda era o começo da revolução digital ali, dessa transformação. A Publicis, no ano que eu cheguei, acho que tinha acabado de comprar a primeira agência digital no grupo e como tudo isso ia acontecer, então foi um momento muito de descoberta. Então eu vivi toda essa descoberta, vivi essa transformação de começar a ter os ecossistemas mais integrados. A partir disso, a tecnologia só foi acelerando e como a gente foi realmente reagindo a tudo isso também. Então, eu acho que realmente o que se transformou foi a complexidade do negócio, né? Eu acho que a publicidade ela segue sendo a publicidade, que você tem que entregar o seu produto final, Tem que vender. é a criatividade, é vender, é conquistar consumidores, né? Assim, você ser marca de conexão forte, mas o que mudou é o como. Né, assim, tudo, a audiência, o como você se comunica, as plataformas por onde você se comunica, todo esse ecossistema, ele se transformou demais e ele se acelerou na pandemia. Na pandemia, eu acho que ele se revolucionou, né? E a sensação que eu tenho é que quando a gente reabriu oficialmente escritório pós-pandemia é que era um novo mundo, ele é um novo portal que se abriu e daí para frente, coisa, né? AI, enfim, tudo isso. Então, de novo, eu acho que o que se transforma é de fato como o produto final, ele segue sendo o produto final, né? O que a gente tem que fazer é encantar, é realmente criar marcas fortes.
Mas esse ecossistema ele se tornou de uma complexidade aonde muitos capabilities são importantes para tudo isso acontecer, né? E eu acho que o que é maravilhoso é que eu vivi toda essa transformação da Publicis, então isso é muito legal. E assim, a gente está em 2025, que a gente está, né? Que eu sou um pouco perdida no tempo. E eu não vou usar a palavra machismo, mas eu vou dizer que ainda em 2025 existem muitas áreas de trabalho, do mercado de trabalho, em que os homens são a grande maioria. E quando eu recebi a pauta e eu vi que a presidente ia vir aqui, eu imaginei uma senhorinha de 87 anos, com uma bengalinha, falando um pouco assim, e você chegou assim, tão bonita, tão jovem, e são poucas mulheres que ocupam a sua cadeira, né? Então, quando você começou lá a pensar na publicidade, falou, opa, eu acho que esse caminho aqui é um caminho interessante para eu seguir. Algum dia passou na sua cabeça que você, tão jovem, estaria num cargo tão importante como esse? Primeiro, obrigada pelo elogio. Cara, não, nunca foi intencional. Sim, eu acho que é um mundo machista. Eu sempre fui da área de negócios, e a área de negócios, ela sempre foi feita dentro das agências muito mais num universo feminino, né? Então, eu acho que não quer dizer de forma alguma que eu não senti esse machismo ao longo da minha trajetória, mas eu acho que eu sempre tive no habitat mais das mulheres. O que a gente vê se transformando foi, de fato, do lado de lá dos clientes, a quantidade de mulheres que começou a ocupar essa cadeira na minha trajetória e na jornada. No começo era sempre você, a pessoa de negócio da agência, como uma figura feminina, os líderes masculinos, e do outro lado, os homens do outro lado da mesa também. Então, acho que essa foi uma transformação. O meu crescimento dentro da Publicis, ele sempre foi muito orgânico, ele nunca foi um crescimento forçado, de eu quero, eu exigi, ou ele sempre foi acontecendo naturalmente, em decorrência dos resultados e do que foi sendo construído com os meus clientes, mas intencionalmente não, porque eu acho que realmente eu sou de uma geração onde você não via mulheres nessa liderança, né? A cadeira das agências, ela era majoritariamente ou totalmente, à exceção da maravilhosa Marcinha, que desbravou esse mundo pra gente. É um movimento recente, né? É um movimento muito recente. Por outro lado, eu vivo um momento muito feliz nessa cadeira, porque de fato eu tenho outras ao meu lado, onde a gente se encontra nos eventos e troca, e uma entende a dor da outra. Então, eu acho que isso se acelerou nos últimos anos. Acho sim que foi um movimento meio forçado, de precisamos colocar mulheres na cadeira, precisa esticar essa corda, e hoje é um movimento mais natural. Se a gente falar pelo Grupo Publicis, acho que mais de 70%, se não estou falando besteira, das lideranças já são femininas, e aí quando a gente fala grupo... Mais de 70%? Nossa, é relevante muito isso, alto, hein? É muito alto isso. Ótimo. E quando a gente fala de Publicis Brasil, quando eu fui fazer parte do board da Publicis, eu era a única mulher. E hoje nós somos 4 mulheres e um homem. Então, é uma transformação meio natural. É o que eu falar, foi 100% intencional? Não foi 100% intencional. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, é um reflexo desse novo momento do mercado, que é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz. E a verdade é que quando eu fui promovida essa cadeira, fica muito claro como as mulheres não se enxergam, né? Muitas me ligaram e falaram, caramba, que demais, muitas clientes, muitas pares, né? Muita gente falar, pô, que demais saber que você chegou lá e que a gente pode chegar também. Você fechou o umbigo, fez algumas coisas... porque... Fala sério. Cara, eu acho que a gente trabalha num mundo de muita vaidade, né? Assim, não tem como negar, né? A publicidade é feita de ego e vaidade. Muito. Então, eu acho que energeticamente, desde sempre, eu me protejo muito, independente da cadeira, porque é isso. Eu acho que a gente está sempre muito no holofote, né? Sim. O nosso trabalho nos põe... As tudo, pessoas né? que olham de fora, quem não tem tanto conhecimento da publicidade, do que o caldeirão que é uma agência, porque uma agência é uma panela de pressão o tempo todo, acha que a nossa vida é muita festa, né? E eu falo isso para todo mundo, eu falo, gente, é mesmo, é muito incrível e é muito legal, mas não é fácil. Né? Você assumiu a presidência durante a pandemia? Não. Foi? A vice-presidência durante a pandemia. A vice-presidência durante a pandemia. E aí, bom, como você falou inicialmente, as coisas mudaram, o ponto de contato mudou, inclusive mudou a relação com os colaboradores. Até hoje, o processo é híbrido, e isso muda a maneira com que você cobra, a maneira com que eles entregam. Como é que foi estar ali em cima nesse momento de transformação?
Eu acho Como é que que está sendo, né? a gente passou, e essa é uma transformação também muito ainda em evolução, né? Então, a Publicis ficou fechada por bastante tempo, acho que a Publicis ficou fechada por 2 anos e meio, então foi 2020, 21 e parte de 22. E aí, quando a gente reabriu, e aí sim, eu tinha acabado de assumir a vice-presidência, e naquela época a gente conversou muito como board e falou, vamos deixar como está, né? Então, vamos manter o trabalho remoto, e a gente usa o escritório como um espaço de compartilhamento. Putz, essa semana um cliente quer vir aqui, ó. Essa semana a gente tem uma campanha que é importante, um coworking. E assim ficamos por um ano. Mas fato é que mais difícil do que o 100% remoto é o meio do caminho. Então, a gente começou a ter questões que eram, eu acho que o que a gente começou a ver, sim, a cultura da agência foi prejudicada. As pessoas mal se conheciam. Na publicidade também muda muito. Então, muita gente nunca tinha se visto pessoalmente, né? Assim, e aí a gente começou a entender que tinham perdas pelo caminho. Paralelo a isso, os clientes também foram fazendo um movimento de retomada, né? Então, começando uma vez por semana, aumentando para 2 por semana, e aí chegou uma hora que a gente falou, tá, e aí a gente tinha várias rotinas, então a gente recriou as rotinas. Então acho que tinha uma live mensal, a gente incentivava os gestores a terem reuniões de time por tela mesmo, mas com todo mundo com câmera aberta, enfim, tudo que toda empresa viveu, tudo que era possível. Mas depois que o mundo voltou, a gente começou a ver que a socialização era muito importante, né? Então, aí a gente retomou 2 vezes por semana. Acho que a gente foi direto para 2, foi de nenhuma obrigatória para 2. Fomos retomando as dinâmicas, então a gente pedia que pelo menos uma vez na semana, obrigatoriamente, todos os times se encontrassem na agência, os times das BUs, né, das unidades E a de negócio. resistência das pessoas? Teve de tudo um pouco. Sim, eu acho que teve muita gente que foi resistente, mas também teve muita gente que tinha que repactuar a sua vida, né? Que cara, eu não tenho mais essa estrutura para sair de casa, e é óbvio, a gente foi entendendo caso a caso, e nunca a gente foi do 0 ao 100, né? A gente sempre foi dizendo, gradual. Vamos ter tempo que vocês se adaptem, mas será assim, né? E o que a gente começou a ver é que o impacto da volta foi muito positivo. Então, a gente melhorou a relação entre as pessoas, porque as pessoas só se viam pela tela. Elas começaram a brigar sem nem saber porque elas estavam brigando, porque não existia empatia. Você não conhecia minimamente o colega que estava do seu lado. Você pode duplar com alguém se você não conhece a pessoa. Se você não conhece. Então, a gente começou a entender que, cara, as pessoas se conhecerem, as pessoas terem relações para além da tela e da reunião, é muito importante. Então, isso foi um ponto muito relevante. O outro ponto foi a nossa relação com os clientes voltou a melhorar, porque a gente teve uma fase de muito problema, porque é isso, as pessoas não se encontravam, ninguém sabia direito se às 3 da tarde você estava no mercado ou você estava atendendo uma chamada. Ou se você estava no mercado atendendo uma chamada. Ou no mercado atendendo uma chamada, exato. Então, e aí o que a gente foi fazendo tá bom, muito discutido isso com a RH, vamos dar um tempo para que as pessoas se readequem. Então, isso tudo foi muito acordado de gestão para gestão, de área para área. Quem tem front com o cliente, tem front com o cliente, não tem jeito, né? Você tem mais limitações. Personalizou, né? Personalizou, até que, globalmente, o grupo voltou 3 vezes por semana com regras que são, segunda-feira é obrigatória, é o que eles chamam de Publicis Day no mundo, então é um dia obrigatório. Sim. E aí 2 dias por semana que não podem ser sequenciais em home office. Então você não pode ficar a quinta e a sexta, entende? Então tem uma quebra. E aí assim estamos, assim deveremos nos manter. A gente fez uma mudança recente de escritório e que foi muito positiva, porque eu acho que a gente também está num escritório onde o acesso é mais fácil, onde as pessoas se sentem mais acolhidas. Então a gente já fez um escritório pensando nesse momento. E na diversidade que a gente tem dentro da agência, de gerações, de tudo, né? E hoje você vê uma agência lotada, a briga hoje é por mesa. Quem vai sentar onde? Quantas pessoas tem na Publicis hoje? Cara, a Publicis a gente deve bater agora próximo a 500 pessoas. A gente estava em 300 e alguma coisa. Que isso, com as gente? novas contas. É muita gente. A gente também tem as pessoas que trabalham remoto em outros estados, em outros lugares. E elas a pandemia trouxe, isso foi muito legal, né? A pandemia outros trouxe. Olhares, né? Muitas delas, por decisão própria, vieram morar em São Paulo depois que a gente reabriu, porque falaram, cara, eu sentia falta, eu me sentia mal. E a gente ainda tem muitas que ficam fora. E que vira e mexe tem crises existenciais e me falam, cara, eu me sinto apartado. E o que eu digo eu entendo, mas
tem um sentimento que eu não vou conseguir mudar, porque de fato tem uma agência que acontece aqui. Claro. E tá tudo bem que você não esteja. Mas este sentimento é algo que eu não tenho como controlar. Gestão, é seu, Eu né? não tenho gestão, né? Então, e o que eu brinco muito com eles, eu falo, façam o contraponto do que é que vocês têm de bom que a gente não tem, né? Que o modelo presencial tira, enfim. Então, eu acho que cara, eu acho que o modelo de trabalho é uma coisa que ainda vai ser absurdamente discutido, né? Assim, mas o que a gente acredita é sim no híbrido, é na flexibilidade, mas que em sendo prestadores de serviço e propagadores de conexões humanas, a gente precisa ter vida entre a gente, né? Para além da Exatamente. tela. E eu acho assim que o que essas pessoas que são as mais resistentes de voltar é que você não ter que entrar no trânsito, que é chato, né? E aí você tem um tempinho para dormir mais, então você acaba ficando com um humor melhor. E eu acho que isso que faz com que as pessoas fiquem ainda um pouco resistentes a voltar para a realidade, né? Eu concordo totalmente. Eu faço muito pouco home office, e não é porque eu não gosto do home office, é porque realmente a minha vida permite pouco home office. Eu tenho muita reunião presencial, né? Todo dia, a gente tem 48 clientes, todo dia alguém vai ter uma reunião. A sua dinâmica não permite. A minha dinâmica não permite. Então, não está conectado de forma alguma a que eu acredite nos 5 dias presenciais. Está conectado ao que vem junto da cadeira, Sim. né? E isso faz parte do bolo. Mas a verdade é que no dia que eu estou de home office, eu posso ter tido as mesmas 12 reuniões e é óbvio que eu acabo o dia muito menos cansada. É lógico que a dinâmica do não deslocamento, de um monte de gente te chamando o dia todo, óbvio que interfere. Então, eu acho, inclusive, que o home office é um momento muito importante das pessoas se reconectarem, se reenergizarem e, às vezes, de até produzir coisas mesmo que no escritório é quase impossível, né? Sim. Por outro lado, o dia que você está na agência também tem que ser gostoso. Então, eu acho que esse é um pouco esse equilíbrio. E sim, o deslocamento em São Paulo é muito cruel. Os custos em São Paulo são cruéis, né? De um almoço, então a gente entende. E é por isso que a gente tenta muito ter essas discussões e tirar o melhor para todo mundo. Fato é que não dá para ser individualizado, porque eu não posso privilegiar um em detrimento do outro. Sim, Claro. porque aí já viu, né? Fala, mas por que Por ele que ele pode e eu não não? posso, né? Então, hoje, as exceções que a gente tem, elas são exceções ou porque passam por alguma questão de saúde, ou porque Aham. passam por... realmente são Exceções mesmo, exatamente. Mas a gente foi tentando criar o ambiente melhor e a forma melhor. E aí, quando eu falo do flexível, tudo bem se chegar de manhã é muito difícil, então faz de manhã um home office, na hora do almoço o deslocamento é mais fácil. Então, Adapta. eu acho que essas são coisas, é a maravilha desta nova vida, Sim. né? Então é um pouco isso que a gente vai trabalhando. Perguntar fazer uma pergunta no campo pessoal. Aí você é presidente da agência, isso é legal para o mercado, isso é legal para as mulheres. E na sua vida pessoal? Atrapalha um pouco no relacionamento dentro de casa? Como é que a sua família se sente em relação a isso? Como é que isso impactou na sua vida? Como é que isso impacta na sua vida pessoal? Cara, essa é uma boa pergunta, assim, acho que, bom, primeira coisa não atrapalha, meu marido é muito parceiro, muito mesmo, e É super... publicitário também? Ele não é publicitário, ele é músico, então são dois vida louca. delícia. São dois vida Ele meio que entende, nunca né? sabe direito o que vai acontecer na Meio semana, nômades. para onde vai e tal. Então a gente se divide muito bem nisso e nunca é um problema, ele nunca reclama, nem. Porque o que acontece eu, na minha dinâmica, também tem muito dia que eu tenho jantar, que eu tenho, né? Não é Claro. acabou e vai para casa. Mas eu acho que a vida da publicidade sempre foi muito maluca. Então, a cadeira, lógico que piora, sim, piora, não tem como dizer que não. Mas a gente já estava muito adaptado na loucura. Então, essa é uma coisa. O que a gente faz quem não pode ser atrapalhado por isso é a nossa filha, né? Então, eu tenho uma filha de 6 anos, que a gente mantém à risca a rotina dela, independente da nossa. Né? Então, ela não perde aula na escola, ela não dorme fora do horário dela, as refeições dela são sempre cumpridas no horário. Então, o que a gente cuida muito e aonde a gente se esforça entre a gente é para que essa rotina dela seja totalmente Não preservada. seja atrapalhada, né? A nossa, tudo bem essa loucura. E ela já está muito acostumada que muitas vezes ou não vou estar eu ou não vai estar ele, e tá tudo bem. Até é engraçado que uma vez a gente foi viajar pela primeira vez juntos o ano passado, porque, bom, a pandemia começou, ela era pequenininha e tal, e ela tá muito adaptada nessa coisa que ou um ou outro viaja. E aí a gente falei, Isa, mamãe vai viajar, e meu marido já tinha ido, ela falou, mas o papai não voltou, como é que você vai? Porque na cabeça dela é isso de...
Então, é isso, assim, eu acho que a gente faz funcionar, óbvio, dentro dos meus privilégios de rede de apoio e tudo mais, Claro. mas o meu grande parceiro nessa jornada é o meu marido e o como a gente se divide. Eu perguntei porque eu tenho uma amiga que ela CMO de uma grande marca e saiu, mudou de posição no mercado. E aí eu perguntei para ela, tinha perguntado para ela, e aí, como é que você faz para organizar, alinhar isso? Ela falou, cá entre nós, deu tudo errado, me separei, não vi meu filho. Então, assim, Eu acho nem que... sempre são flores. Nem sempre, né? concordo totalmente. Acho que eu sou privilegiada, inclusive, com quem eu casei, e sim. E eu tenho o agravante de eu ter escolhido morar fora de São Paulo, né? Nossa, que também ainda tem Pois isso, é. não né? bastasse ser difícil, eu compliquei um pouco mais. Ainda tem isso. Mas dá certo, cara. Aliás, dá super certo. Então, mas dependendo de onde você mora em São Paulo e dependendo do lugar que você trabalha, às vezes dá a mesma quantidade de tempo de estresse, eu né? vejo lá pela agência. Às vezes eu chego, o pessoal não chega e fala, cara, demorei 1h10. Eu falo, gente, eu demorei 1 hora, eu tô no lucro. Então, morando a 70 quilômetros Pois de é. distância. Que aí você ainda consegue ter uma vida mais normal, digamos Mais assim, com menos medo, né? Eu acho que eu consigo blindar um pouco a minha filha da loucura que a Sim. gente vive. E Ela acho consegue ter uma infância, né? ela consegue ter uma infância. Mas Então, você sabe isso que é tem muita importante. gente que mente também, né? A fala assim, tava 1h30 no trânsito. Mentira, tinha acabado de acordar, né? Tem Eu também. faço isso com Eu a sei, Emerson. direto. Às vezes eu falo assim, gente, mas o trânsito tá horrível. Mentira, tô escovando o dente Já tô ainda. Você consegue sentir o bafo pela ligação telefônica. Exatamente. A nossa convidada chegou? Chegou. Ah, Dias e ela de está entrar. sendo microfonada. Mas enquanto isso, para as pessoas que estão assistindo a gente, você disse assim: a Publicis tem 48 clientes. Gente, mas 48 é muita coisa, não é? Graças a Deus, né? Assim que é bom, a gente gosta. Mas dá conta? São Dá 500 conta. funcionários, né? A gente é muito. Assim, acho que fato é que temos que ser muito organizados. Né? Acho que Uhum. organização Porque é é o nosso muita sobrenome. É muita coisa. A gente trabalha por unidade de negócio, então tem os times das marcas, né, dos clientes. Acho que outra coisa que nos ajuda muito é a liderança da Publicis tem baixíssima troca, né? Então são pessoas que estão lá há muito tempo, que conhecem muito o negócio, conhecem muito os seus clientes, então isso também nos ajuda a manter essa gestão. Mas eu acho que o que vem disso é todo dia tem algum BO acontecendo, não tem dia calmo. Não, algum não, deve ter vários, né? Alguns. E para quem está em casa, assim, para você otimizar o tempo deles, com certeza eles são fofoqueiros assim como eu, eles estão indo para o Google agora colocar Publicis e ver quais são essas marcas. Fala aí 3 marcas pra gente, a gente não quer saber as mais importantes. Não pode? Não, eu posso falar 3 grandes clientes. Nestlé é um cliente gigante, Honda, outro cliente gigante, Procter & Gamble é outro cliente enorme, enfim, por aí você já pode entender. Aí. Mas a gente atua trabalho, né? Nós atuamos em 13 diferentes segmentos. 13? Então a gente tem parte parte health, a gente tem auto, a gente tem toda a parte das plataformas, então Disney, TikTok são nossos clientes. Não quer fazer uma parceria, gente? Isso, a gente temos chocolate, Hershey's é nosso cliente, temos massa, Barilla, a gente tem de tudo. Gente, olha. Banco, PicPay. Eu imagino você chegando em casa e falando assim, ai, pelo amor de Deus, não quero ver a dispensa, eu só quero dormir. Tipo isso. Tem isso também, né? Ó, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar um pouco mais desses segmentos, vamos falar de BBB, porque afinal de contas... Adoro. Tem clientes importantes dentro do BBB, tem uma não dinâmica... Não é porque a gente não assistiu... Que a gente não pode falar Exatamente. sobre. Né? E para você que está assistindo a gente aqui, você vai ficar com o teaser do lançamento do livro da Tina Calamba, e daqui a pouco a gente volta e vamos falar de um monte de coisa. Até já. Eu quero que vocês consigam enxergar o que é ser um diamante lapidado. O lado bom, o lado mau. A bonita, a bela, a mais sorridente, feliz, a extraordinária. A belíssima acima de todas. Mas talvez seja uma garota também. Garota? Talvez não. Eu quero que vocês consigam entrar no meu universo e enxergar todos os lados do que é ser um diamante.
Estamos de volta com o REC na Nova Brasil, hoje recebendo a Tina Calamba, analista de marketing, jornalista, modelo e autora, ex-BBB também, para você fazer a ligação, a gente vai explicar como é que foi essa alteração. E a Gabriela Borges, presidente da Publicis Brasil. Ô Tina, conta pra gente como que foi, quem que é a Tina que entrou no BBB e quem é essa Tina hoje que eu acabei de apresentar? Hoje, eu tô toda calma, medicada e equilibrada, eu sou autora hoje. Ah, eu tô vendo, porque lá você causou, né? Lá, causei. Continuo causando aqui fora também, mas no sentido positivo. Mas o que que era pior, assim? É que eu fico imaginando, eu tenho fobia com limpeza. Tá. E eu imagino que as pessoas não sejam Você gosta de iguais. sujeira, é isso? Não, pelo Você amor disse de que tem Deus. fobia com limpeza Não, ou tem eu fobia com tenho sujeira? agonia, entendeu? Eu preciso de um negócio. Entendi. E aí eu Isso fico assim. imaginando um banheiro, gente. É aterrorizante. Assim. Eu acho que todas essas coisas elas ficam bem menor quando você tá lá. Quando você tá lá. Quando você tá lá, tem a confusão, tem a bagunça, mas assim, acaba tudo sendo menor. Mas o que que era Seus- pior? Era você ter que dividir o banheiro com 20 pessoas que você não conhece ou ter que acordar e olhar pro César Black? É, O que que era mais... escolha é difícil. É difícil, Cara, né? no fundo, eu acho que o pior era você gerenciar seus medos, suas inseguranças Ali no e meio não de ter nenhuma desconhecidos. informação, nem saber que horas são. Isso era. Nossa, É tudo assim. Será que vai? Será que eu tô sendo odiada? Eu acho que era você e você. Era o mais difícil do que lidar com as pessoas. A gente era muito falso lá. Eu acordava e abraçava, por exemplo, o Fred Desimpedido. Oi, amigo, ele também aqui fora. Pô, tu era muito chato. Lá a gente fazia algumas coisas. Cozinha pra todo mundo, a estratégia. Pode ser que funcione por 2 paredão, aí depois todo mundo, ninguém vai comer tua comida. Tudo isso era menor, assim. Mas era mais os medos, assim, as inseguranças. O quanto você pode sortar valendo, Sim. ou tá equilibrado e continuar jogando aí. E quando você saiu do Big Brother, você encarou a realidade, né? Encarei. Como é que foi isso pra você enquanto pessoa física? Tá. E o quanto foi rentável isso e legal pra você enquanto uma pessoa jurídica, um produto, de venda? Eu fiz um pré-BBB que eu acho que muitas pessoas talvez não façam ou não chegam nesse nível de autoconhecimento. Eu preparei o meu pós, então, vamos imaginar, tá, Tina modelo, eu desenhei com as marcas que eu queria trabalhar, que tipo de evento eu queria estar sozinha, sem assessoria, sem empresário, sem nada. Nesse lugar de estrategista. Como eu era muito boa nisso, eu trabalhei muito nesse mercado, então eu falei, bom, por que eu não aplico as mesmas estratégias para minha própria marca pessoal? Lógico. Não tenho nada a perder, né? E como influenciadora também, eu não vou fazer jogo de aposta, que eu quero que o meu rosto, sei lá, esteja no JK Iguatemi ou alguma marca que seja Vivara, Sim. por exemplo. Então eu desenhei, e como a gente tem um tempo de pouso, de aterrissar, eu segui muito mais a minha intuição, meus instintos, e ficava muito mais tranquila para falar não para um contrato, e seguir a minha intuição e aquele planejamento, porque é um time que a gente tem muita oferta, Uhum. todo mundo é legal, todo mundo torceu por você, e não. E eu vejo o Big Brother como uma máquina que todo ano ele cospe novos personagens, assim. Então Sim. você tem que fazer acontecer nesse time que você tem. A Sim. gente tem muito acesso, Opa. a gente manda um direct e a Ivete é capaz de responder amanhã. É diferente uma pessoa qualquer, um creator que está começando agora e manda. Então, eu sempre me vi como business. O que me custou, talvez, seja ter gerenciado a minha maternidade aí com as minhas demandas. Foi um pouco difícil. Até a minha psicóloga fala, calma aí, você não é mais a mesma. E ir aceitando isso paulatinamente. As meninas estão super treinadas. Minhas filhas hoje, se eu viajar, eu falo, mãe, 3 dias. Tá tudo É certo. Já isso. tá ótimo. Agora você falou um Vivara, se você me fala um Nestlé, menina, eu te arrumava um negócio aqui. Agora! E Eu já você é mãe, hein? fazia um Deleta, 20% produção, aqui. corta essa parte. Realmente, eu gosto da Era um 20% que eu já tava no meu bolso. Já tinha Já comissão, negociando, né? Era Tá- pra ter piscado A gente hoje. sai distribuindo cupom de desconto. Não, mas Mas olha só, eu ela é amo muito Nestlé. bonita, né? Eu tô com Muito. ódio de você, Mentira. porque eu tô Muito. com ódio de você. A gente tava, antes de você chegar, a gente tava falando com a Gabi aqui sobre energia, né? Sim. Que a gente tava falando pra Gabi fechar o umbigo, porque nós somos pessoas muito invejosas e que a gente consome mesmo a energia das É. pessoas. Mas você é uma pessoa que dá ódio, porque a gente olha pra eu vou você, sair daqui você andando tem assim, zero ó, na rua. defeito. Ah, não, parem com Tô isso. indo, Assina gente. embaixo. Tchau. Eu tenho uma história muito boa com a Nestlé, assim. Eu fiz um... Ah, Não, isso aí. essa daqui é pra vocês entenderem como o marketing funciona na minha cabeça. Mano, Eu fui para um evento, não fui contratada, e aí eu chamei meu personal stylist, aí eu vi, era sobre um suplemento materno, aí eu olhei, me vesti já de encontro com o brand, com o evento e tal. Disse, tem possibilidade de estar lá na mesa? Não, não tenho. Eu disse, tá bom, vou como convidada. E aí, depoimentos de mães e não sei o que. Levei meu time de marketing, vai Gente, filmando o showroom, maravilhosa. fazendo, né, o vlog. Lógico. E fiz um material muito bonito.
levantei meu braço lá que eu queria dar minha experiência como mãe, longe das minhas filhas. Falei, ninguém foi pra reality, deixa eu falar aqui um pouquinho. Aí dei bonito, todo mundo adorou. Postei em real time, saí do evento já, meu Reels estava lá, engajamento lá em cima. Passou um tempo, eu acho lá que as pessoas ficaram na frente do evento falando, tá, cadê o material, né? Que tem um momento dos ensaios, o que se fez e o que resultou desse evento. E tava lá o meu Reels bombado, bonita, entreguei tudo. E aí eles entraram em contato. Mas quem é ela? Foi contratada? Não foi, mas a gente quer usar esse material. Pode chamar. Me contrate. Me contrate, rapidinho. Mas a Tina, a gente quer então, vamos conversar? Olha a estratégia. Então, essa visão de, às vezes, você ter um material que vai chamar a atenção da marca é muito... Eu acho que o marketing, ele me salva como creator e como influenciadora. Eu tô sempre 2 passos à frente. É como é importante Maravilhosa, você olha... saber, Gabi. né? Se você quiser ser publicitária, a gente Olha está aí. precisando dessa energia. Né? Olha aí. Gabi, Arroba Publicis Contrato. Por favor. falando dessa energia na Publicis, conta pra gente. A Publicis tem uma relação com o BBB desde sempre tem ações lá dentro. Esse Primeiro- foi o primeiro ano que a gente realmente não tem nada, mas geralmente tem. Mas Não conta tem. como... Mas quem é o vidente? É a Márcia Sensitiva que falou, não entra Que só esse esse ano. ano que tem que ter. Foi depois do Davi que você falou, não, pá, a gente chega. Segura. Mentira, não falar que a gente não tem nada, mentira, mas a gente teve ações mais isoladas, não teve patrocínio. Como tem sido no decorrer dos anos a relação da Publicis e seus clientes com o BBB? Gente, é inquestionável que é o BBB, né? Bom, eu primeiro sou uma telespectadora assídua, te assisti, Tina, maravilhosa. Obrigada. Lisonjeada. Do BBB, mas para além disso, eu acho que ele realmente é algo que impacta demais as marcas e é inquestionável todo este boom de BBB. Então, historicamente, sim, a gente sempre teve parte nos patrocínios em, sei lá, Carrefour foi o mercado por muito tempo, Sim. né, do BBB. A depois... Nestlé também no cinema, Nestlé né? também tem, enfim, a gente tem muitas marcas que estão, mas a gente também tem muitas marcas que querem estar e não conseguem, porque realmente está uma fila de anunciantes. Não consegue caro, porque né? não é por causa do investimento, Porque é tem porque muito conflito, né? Entendi. Então, Só pode assim, ter uma por segmento ou não? É uma por Uma por segmento. E tem marcas que estão lá historicamente que não saem saem. mesmo, né? Então, realmente, o BBB é uma corrida contra o tempo quando chega a fase de mandar carta para o BBB, a reserva e tal, e ele não perde, por mais que sim, a gente sabe o impacto da audiência, a gente sabe. Mas o que muda são as gerações, né? E eu até me questiono, eu falo, poxa, mas se eu não estou vendo BBB, tem algo que está errado. Mas a verdade é que talvez eu não seja mais o público do BBB. Eu acho que o que está errado é que realmente eu não sou mais essa pessoa. Mas tem toda uma nova geração que movimenta demais tudo isso e o quanto isso é muito importante, muito impactante. E a gente mede nas veias o resultado. Então, E hoje é positivo. Hoje na televisão brasileira tem alguém que chegue perto da audiência e do engajamento que o BBB e do retorno que Cara, o BBB é dá? muito difícil. Com a própria Globo, a gente tem muito, quando a gente tem essas conversas, né, de falar, cara, não tem o BBB, mas tem a novela. A gente fala, putz, legal, mas o cliente quer o BBB, né? Assim, é difícil porque eu acho que pela própria dinâmica dele, né? Porque é uma audiência muito concentrada naqueles dias, naquele E repercute, reverbera. repercute. Então você tem aquela terça-feira bombástica da eliminação, o domingo bombástico de quem A vai pro segunda da paredão. treta. É uma dinâmica muito única. É difícil de você comparar com a novela, que é uma coisa mais linear, né? Assim, lógico que também tem os booms, acho que Vale Tudo agora é um super exemplo. Ou os próprios realities de outras emissoras e até mesmo as próprias plataformas, como o YouTube vem também trazendo conteúdo. Mas é muito difícil você comparar, porque o BBB ele tem uma dinâmica que é muito própria, Sim. né? Muito própria. Então, o alcance dele, a reverberação dele é muito única. Ô, Tina, você se assustou com o tamanho da audiência do BBB no Brasil? Que a gente está falando aqui que é muito grande, mas assim, é a maior audiência no mundo. O BBB é o mesmo formato basicamente para todo mundo, mas aqui no Brasil é impressionante. Do formato do Grande Hermano, em Portugal, tanto o prêmio é muito baixo, assim, coisa de 60k. Brasil é como se fosse um laboratório, assim, deu mais certo aqui em qualquer lugar país do mundo. E o relacionamento com as marcas, ele vai além, assim. Minha mãe fica muito feliz, eu fiquei muito feliz. Quando eu fui eliminada, fui a terceira, eu tive a oportunidade de fazer a maioria das marcas, assim. E foi muito Quais significativo. marcas você fez? Nossa, eu fiz bastante. Pode Fiz falar, Mercado Livre, comprei lace lá no... Maravilhosa. Tem uma peruca lá dentro.
Eu chorei de emoção quando eu fiz McDonald's, porque para mim foi uma satisfação muito grande comprar um lanche com fruto do meu trabalho para as minhas filhas. Então, para a gente, como carreira, assim, continuar fazendo essas marcas lá dentro, a gente faz orgânico e se sente muito feliz. A gente amava ir para o Carrefour fazer o mercado, que era o VIP, Xepa, era fantástico, era uma experiência. Então, a gente fica com esse relacionamento das marcas aqui fora também. A gente fala sobre as marcas, a gente veste as marcas. Dá uma satisfação muito grande. A gente tem isso no nosso currículo. Eu fiz quase todas as marcas eu fiz. Acho que só não fiz Stone, mas as outras todas eu fiz, graças a Deus. Bom, No BBB da Tina, a gente estava com 5 marcas. 5 marcas? A gente tinha Carrefour, E você não dormia, né? Cara, tem um time enorme na agência que não dormia. Que também não dormia. A gente tinha um war room montado. tem que trabalhar a agência do BBB naquele período. Especialmente por causa de Carrefour, né? Porque tinha a dinâmica da compra. Era BBB, Procter. A gente tinha BBB. Carrefour, Procter, Braskem. Na verdade, eram duas. Era Carrefour, Procter, Braskem. Eu estou esquecendo algum. E, na verdade, eram 2 marcas de Procter. Com Procter, a gente tinha... Sabonete, sei lá. Acho que não vou lembrar agora essas marcas. Então, Nossa, esse foi um sim. BBB dos mais intensos dentro da Publicis. E acho que foi uma audiência também muito boa que teve o seu BBB, né? Ainda foi muito problemática. Teve repescagem, e a gente já aqui fora, tocando barco, aí teve que voltar. É verdade, mudou a dinâmica. Foi incrível, assim. Tinha personagens muito interessantes. É verdade. Tinha um negócio da Estônia lá, a gente via o dinheiro todo O dinheiro dia. subir. É. E tinha o César Black, E né? tinha o César Black. Gente, eu adorava o César Black. Depois ele fez incrível. Carrefour com a gente. E depois ele fez a Fazenda. Ele foi pra Fazenda depois, né? Na sequência, né? Na Foi na sequência, no mesmo sequência. ano. É o pior erro, assim. É muito difícil dar certo. Como chama pode- aquele outro Bill que fez Foi. todos os realities? O Bill Também. fez. Sumiu É. agora, né? Nunca mais. vi. Acabaram os realities, né? Já Ele fez tá o circuito completo, esperando né? Ele o fez reality do todos. Boninho Fazer. no SBT. Ele vai ser o primeiro, já tá Ah, confirmado. jura? É, o reality do Boninho no Sim. SBT, o primeiro confirmado é o Bill. Voltou, tem um novo BBB, tem um novo É uma nova reality, oportunidade. é isso, uma Ele nova vai pagar oportunidade. aluguel. A gente ria muito. Gente, é Mas- mentira, tá? Eu inventei isso antes que... eu Ah, inventei. poxa, já tava esse corte já Tava- foi, já, De né? repente você deu uma ideia. É, Boninho. Alô, interessante. Boninho. É 20%, hein? Mas, Tina, conta aí o pós-BBB, como é que foi a tua trajetória depois, culmina com o Poder da Ousadia, mas conta pra gente Tá. essa trajetória, inclusive a maternidade, Maternidade. direcionando a tua vida, Foi né? muito positiva. Na verdade, antes de eu entrar pro Big Brother, eu falei, eu sou muito talentosa, eu percebi isso muito nova, eu preciso monetizar. Eu tava com uma insatisfação salarial muito grande. E aí, eu Sei bem querendo oferecer melhor conforto. Na época eu já estava divorciada e tal, mas assim, não chegava, o dinheiro não estava chegando. Fiz esse mapeamento, eu acho que eu cheguei numa indignação financeira, assim, que eu falei, tá, eu preciso mostrar o que eu sei fazer, mas aonde eu mostro isso? Que tal o reality? Né? Eu sabia que precisa escalar, mesmo com estratégia na internet, demora até você ser reconhecido. Eu disse, eu preciso mostrar. Então, eu só queria mostrar o que eu sei fazer e continuar trabalhando. Na minha cabeça, ou você nasce herdeiro, ou você vai trabalhar e acumular Sim. um certo dinheiro X. E aí foi incrível, assim, eu achei que, por mais que eu tenha sido a terceira eliminada na época, eu consegui trabalhar em cima daquilo que eu planejei. Fiz isso com muita maestria, não foi fácil, aí tive que me ausentar um pouco às vezes, quanto às crianças, viajei bastante, conheci muitas pessoas, consegui trazer meio que arrastados meus projetos independentes de estar numa agência de publicidade, como o livro também é resultado disso. E eu estou muito feliz. Tem outras coisas ainda por vir, mas eu estou numa fase muito boa, assim. Estou me sentindo muito bem. E como é a vida de uma imigrante? Porque É eu acho que complicado. muita gente talvez não saiba, mas a Tina, É. apesar de você ter essa dicção maravilhosa, Perfeita. perfeita, né? Ela fala melhor que eu, Obrigada. Muito melhor. inclusive, que foi alfabetizada aqui. Você não é brasileira, Eu não né? sou Você é brasileira. Eu angolana. tive muita dificuldade no começo, quando eu vim para cá. Na época, eu vim fazer faculdade de jornalismo. E eu tive Você muita... veio para estudar. Vim para estudar. E na época, eu já estava casado. O pai das minhas filhas, ele é paraibano. E aí, eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Eu sempre entendi que a gente consome muito a cultura brasileira, mas eu tinha dificuldade. E falei, tá, eu preciso achar um meio termo aqui. Comecei a imitar. Falei, e se eu fingir que eu sou uma atriz? E aí, bom dia pra lá, bom dia pra cá. E as pessoas começaram a me entender, eu me divertia. E eu acho que também, talvez eu tenha um pouco de uma inclinação com essa questão de jornalismo, né? Sotaque, eu vou fazendo acontecer. Se tiver que me adaptar, falar igual a vocês, eu vou estar falando. Então, eu acho que isso me ajudou muito, tirou um peso muito grande.
E sempre foi um país de muita oportunidade. Tive situações pontuais, como de racismo, discriminação, mas eu acho que tem que existir um movimento não de lamentação, existe em todas as esferas, mas eu busco a cura. Eu sei que existe, eu me manifesto nos lugares certos, tem que fazer esse movimento, é um dever meu, de todos nós, na verdade, mas não acho que tem que ficar o dia inteiro acordando, eu tô sendo, não, acho que tem que fazer acontecer, tem que olhar para frente, tem que buscar essa mudança. E eu me posiciono, assim, tive várias situações desgostosas, assim, mas nada, eu amo o Brasil, nada que tenha feito, assim, eu talvez pensar, falar, não, vou voltar para Angola. Não. Hoje eu vou a passeio, vejo a minha família, mas o Brasil é meu país. Ai, que Aí, lindo. eu Você era amo. da onde, de Angola? Angola. De Angola. Mas qual? Benguela. Benguela. Eu nasci no Ambo, cresci em Luanda, que é a capital, e Aham. aí vivi em Benguela, até ser Miss, né? Ah, desculpa Tá, aí, Depois eu tá? vim pra Não cá. precisa nem dizer Ai, o porquê, né? eu vou te falar uma coisa. olha só. Depois falam que Deus não tem suas Tem seus preferências. preferidos. Você É entendeu? só olhar Depois e vem falar, entender, não, né? Deus ama todos iguais. Vem cá, Tina, rapidinho. Vem cá, querida. dá licença. Definitivamente não ama. Olha aqui. É E a um altura amor- que ele tirou da gente é deu o pra ela? mesmo amor, gente. Não é, você tá entendendo? Não precisa chorar. Tudo da gente? Não precisa chorar essas pitangas aqui. Ah, Mas é a realidade. Ô, Gabriela, ela falou que tá numa fase muito boa, uma fase muito boa. Tá a Publicis, que terminou o ano aí com 28% de crescimento Tamo e hoje bem. lidera o ranking de compra de mídia. Opa, Isso é uma quero fase- 20%, aprendi. Aprendeu Isso é a uma lei fase da muito peça boa, dos isso é uma 20. fase muito boa, mas conta Muito pra gente boa. o que mudou no ano passado que resultou nesse desempenho. Bom, acho que a primeira coisa o ano passado foi realmente um ano muito feliz para a publicidade de forma geral, né? Acho que tem saído aí os números consolidados como ano, então foi um ano muito incrível para a publicidade, que, ao meu ver, também está muito conectado a ser de verdade, talvez, o primeiro ano livre de qualquer resquício de pandemia, né? Eu acho que o ano tem essa passado também, foi né? muito conectado a isso, né? Porque a gente viveu 2 anos de pandemia, depois a gente viveu o ano da ressaca As da consequências, pandemia, sequelas. depois É. a gente viveu... Será que volta? Será que não volta? o ano do rebalance da pandemia e até que, enfim, as empresas se entenderam. Cara, este é o meu negócio pós-pandêmico. Então, acho que, sim, isso ajudou demais, foi muito conectado. Falando de cenário macro. De cenário Publicis, a gente realmente falando de muitas transformações, né? Então, a gente, de fato, fez uma reorganização geral interna nas nossas operações. A gente foi a fundo e construiu muito bem os nossos hubs de conteúdo e influencer, porque são parte fundamental e vital hoje da estratégia de cada marca. E isso nos fez retomar muito escopo que não era nosso, então clientes que não necessariamente estavam operando com a gente, esse end-to-end, voltaram para dentro da agência. A gente escalou New Business e a gente também fez uma reorg aí do ponto de vista de operação, de falar se faz sentido ou não faz sentido. Então foi uma combinação de coisas que, graças a Deus, deu muito certo e realmente a gente fez um ano bastante histórico, que a gente espera repetir para esse ano, muito difícil dentro do contexto econômico aí que vivemos, mas a gente realmente foi a fundo, em operação, 2, em melhorar o serviço prestado, em 3, trazer novos clientes para dentro, essas 3 coisas. E aí chegaram nesse conceito de Love the Change. Love the Change. Também implodimos o nosso posicionamento, a nossa filosofia. Globalmente, a Publicis é de uma cultura muito forte, né? Então, é uma agência francesa ali, com esse pulso francês muito no centro de toda essa história, e eles trabalham globalmente o que é a filosofia lá, que é o Lead the Change, né? Que é o que diz se você não mover, você precisa mover a mudança antes que ela mova você, né? E que é uma grande verdade. Hoje a gente vive num mundo que o que vale hoje não vale para... Antigamente você demorava 10 anos para uma revolução, hoje você demora 6 meses, né? E para o Brasil a gente adaptou o que a gente traduziu como Love the Change, que é mais do que mover as mudanças, você precisa se apaixonar por elas, né? Então a gente acredita muito nessa paixão. A publicidade ela tem que ser movida por paixão. É um negócio intenso, é um negócio de lidar com um ser humano, é uma coisa
maluca. É um né? reality. É um reality. A agência de publicidade. outro formato Talvez de seja reality. isso que me cative Eu também no acho. Big Brother, porque eu enxergo Desafios. todo mundo, eu sou ser humano. Vamos fazer um reality lá na Publicis? Eu Bora. falo que vai ser um maior sucesso. Vamos! Se você acredito que filmar um dia só o que acontece dentro da sala que a gente fica ali, minha filha, já vai bater Já é audiência. conteúdo pra vocês Não mesmos. precisa ir de boninho pra editar. Olha, boa ideia. É a melhor vida real, é o puro suco de vida real. Então, sim, a gente também fez o Love the Change e todo mundo se apaixonar muito por essa nossa cultura, que é uma cultura realizadora, uma cultura empreendedora, uma cultura de enxergar o movimento do mundo e ir de encontro com ele, e não é da boca para fora, né? Eu acho que realmente os números mostram que a gente fez isso de forma intencional e com muito sucesso. Mas agora eu quero saber uma coisa. Como é que é o nome da sua filha? Isabela. Isabela. A Isa tá assistindo a gente? Possivelmente, E se né? ela não tiver, Ela tem você maior orgulho, mostra ela fala, minha mãe é presidente. minha mãe lá na televisão, gente. Já juntou as amigas. E se ela não estiver assistindo, estiver no TikTok, que é uma coisa mais relevante, você mostra esse corte para ela. A gente tá falando muito de trabalho aqui, só que eu quero saber o seguinte: quando vai ser a próxima viagem com a Isa? Tá aí só falando de trabalho, agora presidente. Tem Quando razão. vai parar Ela me aí cobra 10 isso. dias para poder levar a Isa para passear? Não, brinca. Cara, a Isabela, a gente acabou de voltar de uma vez. A Isabela é uma criança que ganha bastante viagem. Viu? Ela é privilegiada. Ela não pode reclamar da vida, não. A gente foi no fim do ano levar ela para uma viagem que ela escolheu 6 anos, gente. Meu marido Ela falia escolheu uma a viagem? palpitava em viagem com Imagina, 6 ela anos. entra no carro, fica quieta e Na vai. minha época, Mas a gente não conhecia o mundo. Hoje eles conhecem o mundo através da Tem mais tela, né? acesso, né? Ela Nossa. tem acesso a coisas E para que onde que ela realmente- escolhe ir? Ainda é Disney? Cara, é Disney. Ela também nasceu filha de uma Disney maníaca. Eu sou uma super fã de Disney. Ela tem Disney, né? A gente atende Disney. Quando chegou na agência, sei lá, 5 anos atrás, eu falei, eu não quero saber, essa conta é minha. Vai Não ficar. importa. Tem convite anual? É minha. É meu. Não temos, mas eu sou muito conectada à essência. Então foi isso, a gente fez uma viagem longa agora no final do ano, eu tirei férias, porque eu realmente precisava tirar férias, dessas férias de desligar, e a minha conexão foi totalmente dela. Mas deixou o celular mesmo, Deixei sem real. olhar? Foi muito bom, foi muito estratégica, porque foi umas férias que eu emendei Natal, Ano Novo e o comecinho de janeiro, que realmente o bastante, nosso mundo para. Né? Para. Sim. É a hora que você consegue Era o gap. esquecer. É o É o gap. gap. Foi o gap perfeito. Fazia muito tempo que eu não tirava férias nesse espaço, então foi maravilhoso sim, Volta porque eu pra consegui. janeiro com menos culpa, certeza. Certeza. E Isabela aproveitou demais, agora ela tá me cobrando as próximas, que deve ser em julho, enfim, não sei ainda, mas a gente faz muito micro viagens de Pequenas final de viagens. semana também. Então, vamos para final de semana, a gente vai para hotel interior, ou enfim. Então, é isso. A Isabela, ela tem um vidão, cara. Eu trabalho muito, mas eu falo que eu sou muito fã da minha vida pessoal. Tem coisas que não são, Não dá, né? eu não troco. Negociar. São inegociáveis, exatamente. Então, eu consigo me equilibrar. O meu final de semana é dela. Eu acho que quem sai perdendo são meus amigos, porque eu tô realmente... Mas eu tenho muitos amigos no trabalho, então isso também ajuda. Pô, Fica de segunda a 14 sexta anos com na os Publicis. amigos. É isso. Não tem como não ter amigo, Gente, né? eu acho mais difícil ter amigo fora do Fazem trabalho. isso. E os meus finais de semana são muito dela. Então, a gente consegue equilibrar bem as coisas. Maravilha. Gente, a gente está chegando na parte final do programa, mas a gente tem um momento para a gente falar um pouquinho de autoconhecimento. E eu acho que eu queria começar contigo, Tina, porque já é um momento para você... Que, inclusive, esse processo de autoconhecimento você deve ter praticado Eu pratiquei. para escrever uma autobiografia. Então, me diga quem que é essa Tina hoje, depois do BBB, Tá. depois da maternidade, sabe? Depois de se reinventar e se estruturar num outro país. Tá. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Isso eu sei, porque eu consigo controlar meus medos, minhas ansiedades. Big Brother foi essencial, porque eu tive momentos muito bons dançando e tal, e de muito surto também, mas eu tive a sabedoria de voltar, por exemplo, não agredi ninguém. Então, eu acho que foi a maior escola Não pra mordeu mim. ninguém, né? Não agredi ninguém. Eu acho que eu acho que foi uma oportunidade gigantesca assim de eu poder me enxergar. Acho que não é qualquer pessoa que possa ter isso na jornada da vida. A maternidade também me amadureceu muito. Inicialmente eu era sobre maternidade o livro, porque eu me encontrei num conflito de diferenças culturais, hábitos e costumes. Eu falei, calma aí, eu tenho essa referência africana e a maternidade é aqui. O que, que eu vou usar? Como é que eu faço? Sem essa rede de apoio africana, né? Eu falei, eu vou fazer do meu jeito, vou mixar aqui as duas. E eu fui atrás, assim, não tinha nada, nenhum manual escrito que trouxesse com muita riqueza e delicadeza essas questões africanas que são muito ricas.
eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Aí, no meio da maternidade também, eu tive esse desafio de escrever. Escrevi, deixei lá, fui viver outras coisas. Fui tocar outras frentes. Quando surgiu a oportunidade do livro, eu fui escrevendo e tal, e aí a editora falou, Tina, calma aí. A linguagem, o tom de voz aqui, sua história de vida é muito forte, a gente pode dedicar um capítulo especial sobre maternidade. E vai ter que ser autobiografia. Eu falei, meu Deus, não é possível. E acabou sendo, mas eu acho que foi fantástico, porque eu acho que eu tô tão no automático nos últimos, sei lá, 5 anos, que foi bom me rever nos lugares da minha infância, da minha adolescência, as situações que eu me encontrava lá, as pessoas, minha família, então... E essa minha questão como jornalista, eu também tinha uma questão assim de me provar o quanto eu sou boa, então... Eu acho que foi desafiador e foi o maior exercício assim ter feito esse livro e estratégias que eu usei, como eu me enxergo. Eu trago uma narrativa de lapidação, eu me enxergo como um diamante, e as pessoas gostam disso, a minha comunidade abraça isso. Então, eu acho que é uma oportunidade das pessoas também me conhecerem. Eu acho que eu sou o início. Então, eu estou numa fase muito boa. Eu acho que eu consegui aterrissar dos últimos, sei lá, 3 anos de pós-reality, que foi a maior bagunça da minha vida, e autoconhecimento, fazer escolhas mais assertivas. Eu acho que eu estou num bom caminho, estou arrasando, hein? Olha, invejei. E você, Gabriela, já sabe quem é você depois? Não estou falando dos 14 anos de Publicis, não, eu a acho vida que inteira. eu tô beirando aí, mas 2 semanas eu faço 44, já dá pra gente saber um pouco Tem uma noção, o que hein? nós somos, né? Assim, acho que a maternidade me moldou muito, assim, me mudou muito e eu não sou tão bem, acho que eu não sou tão analisada como a Tina. Eu não seria capaz de fazer um livro autobiográfico. Mas sim, eu acho que hoje eu já me conheço, eu sei exatamente aquilo. Eu acho que eu falo isso para todo mundo, assim, a maravilha de você passar dos 40 é você saber o que você quer e o que você não quer. Né? Assim, o que você aceita e o que você não aceita. Então, eu acho que dentro disso eu sou, sim, muito resolvida, eu sei até onde eu vou, os meus limites. Sei exatamente quem eu quero do meu lado e quem eu não tenho mais esse receio de quebrar, de falar essa pessoa é do meu círculo, não é do meu círculo. E eu acho que o humor é a minha grande, é o meu superpower, assim, é onde eu realmente extravaso toda a loucura que é a vida da agência, todos os dramas da vida, porque a nossa vida no fim do dia, gente, é isso, né? A gente tem os nossos momentos ali. Claro. De glória, mas a verdade é que a gente é feito muito mais de ter que duelar com problemas, né? E não só no trabalho. Então, eu acho que eu, sim, me conheço muito bem os meus limites e até onde eu vou, e isso me ajuda demais. E eu sempre falo que eu não poderia ter a cadeira que eu tenho hoje em outra época da minha vida. Eu teria infartado, né? Assim, eu acho que aprender a classificar problemas e a falar, beleza, isso é só mais um problema. E eu atuo isso muito. O time das agências são muito jovens, né? Assim, então eu trabalho muito isso neles de falar, tá tudo bem, calma. Né? Isso é só o plano de hoje, amanhã ele já não vai mais ser um problema. Você é o termômetro, né? Eu sou muito um termômetro. Agora, sim, lógico, eu sou ser humano, eu também explodo, eu também tenho os altos e baixos, e eu acho que são coisas que a gente não vai nunca perder, né? Mas eu confesso que a maternidade me ajudou muito a entender que, calma, né? Assim, a vida não é só isso daqui não nos define. Então eu diria isso, eu não sei se eu tenho a minha autobiografia tão clara, mas eu acho que eu sou muito bem resolvida com o que eu sou hoje, e isso me traz uma paz. Fica tranquilo. A água tem água. Vou pegar um pouquinho ali. Acabou. Tá tudo Deu certo. ar, secou. Ainda bem que não tá ao vivo. Essa é a parte boa, né? Mas põe essa parte, Cezinha, por favor. Por favor, só me ajuda. Ai. Secou a garganta. Falou de maternidade, traz essa, né? Todo mundo traz essa. Acabou a maternidade, ela ensina. Ensina demais. Eu não posso ser mãe. Isso mexe muito comigo, eu não posso ser mãe. Eu acho que é um problema na sua vida. Então, desculpa, então a maternidade te moldou. Acho que a modernidade me moldou muito, né? A maternidade, você falou modernidade. A maternidade. A maternidade me moldou muito, ela me ajudou a colocar as coisas em perspectivas diferentes, me ajudou a ser menos egoísta, né? Isso, quando a gente não tem filho, a gente é o centro do nosso mundo. Eu fui ser independente muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu nunca parei de trabalhar,
Então eu tive a minha vida, o meu dinheiro, a minha independência muito cedo, e a maternidade também me trouxe uma coisa que o mundo não é sobre você, né? Assim, e isso tudo também me ajuda a lidar com as pessoas na agência, a lidar com essa parte da gestão que hoje em dia na minha cadeira é fundamental, né? Então é isso. Veja, Marcela, que nós estamos do lado de duas pessoas maravilhosas, Pois é, meu filho. pessoas tratadas com remédio em dia. Exatamente. Você não se sente mal? Não, eu tô péssima. Eu tô péssima mesmo. Depois dessa entrevista, eu falei, gente, que lixo que eu sou. Mas não é assim também, Pra né? cima Mas da é sim. gente. Não. Vamos assumir. Toda Vamos no assumir. microfone, entrevistando a gente. Exatamente. Não foi nessa vida, né? Não Não foi acredito. assim ainda, não foi assim Mas como ainda. diz o sábio Armandinho, talvez não seja nessa vida vida ainda, mas... A gente pode chegar lá um dia, quem sabe? Exatamente. Gente, foi uma E delícia com esse conversar com vocês. astral maravilhoso. Maravilhoso, nesse clima bom. Foi uma delícia conversar com vocês. Prazer. Adorei também. Tina, quem ainda não te conhece, as marcas que você... Primeiro foi o seguinte, que marca que você não trabalhou ainda que está faltando? Ai, meu Deus do céu. Eu não fiz nada ainda pra... Eu gosto muito de carro. Agora de carro. É pouca coisa, né? Ela não ia falar nada. Onda. Onda, Por olha aí, favor, ó. eu sei dirigir, sou Que habilitada. coincidência! Que coincidência! Coincidência. Meu Deus! Talvez a gente possa fazer uma Olha ponte, só. né? Pessoa. Queria eu ter essa possibilidade de realizar os sonhos dos outros, né, Gabi? Arrodas a pouco, mas quem sabe? Então fala, onde é que as marcas te encontram? Como é que a gente compra seu livro? Tina Calamba, tem o link na minha bio da Editora Europa. Tina Calamba em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Sou creator, eu tô aí. E tô no LinkedIn também, tá? Que eu Aí, ó. importante Toma nessa essa. lista. Maravilhosa. Eu amo o LinkedIn. Jura? Muito. Nossa! Ah, tá vendo? A gente conhece uma pessoa que é um LinkedIn. Tá vendo? Você pensou que não existia, né? Ah. Tem. E você, Gabi? Quem quiser, por exemplo, tô trabalhar em- com você na Publicis, quem quiser ter você para, de repente, dar uma palestra e mostrar essa trajetória fantástica, inspiradora. Eu Como é que faz? tô nas redes sociais, tô no LinkedIn, tô no Instagram, meu Instagram é aberto, muita gente não deixa, né? É uma miscelânea ali entre trabalho e fotos de família, né? Porque a gente Ótimo. também posta foto do filho, B. Borges Gabi, e o meu LinkedIn é Gabriela Borges, melhor forma de mandar mensagem, enfim, eu tento responder na medida do possível, tenho me regrado para pelo menos uma vez Uma na vez por semana semana. baixar lá e responder todo mundo. Então acho que é o melhor caminho, e muita gente me acessa por lá dizendo, viu uma vaga assim, viu uma vaga assado, mas a gente tem um portal da Publicis, onde todas as vagas são divulgadas, que eu não tenho ele na ponta da língua aqui agora, mas eu prometo que eu vou postar no meu LinkedIn para todo mundo ter acesso. É isso aí. Você entra lá e fica isso aí. sabendo. Exatamente. É isso aí, é isso. Ó. Fica essa lição, gente. Faça terapia e depois tome o remédio, hein? Siga o direcionamento, porque eu conheço E um monte de se gente que vai e não faz esforce. mais nada depois e não segue. E Não é se assim esforce, também. porque depois fica reclamando da vida assim, mas que não deu certo, que não sei o que lá, Não não tomou sei o o que remédio lá. na hora certa? Tem que andar Não se medicado. esforçou, paciência. É isso. Então, gente, lembrando que toda terça-feira, do meio-dia a 1h, o Hack na Nova Brasil tá no TikTok, tá no Instagram. TikTok tá no tem que fazer YouTube, assim, ó. É no TikTok. Eu vou gravar um vídeo antes de ir Tá embora no Instagram, aqui. tá no Vou postar YouTube. no meu E a qualquer momento nas ondas da. Nova Brasil! É isso aí. Então, um beijo pra vocês e até semana que vem.